Você gostaria de aprender como adestrar seu cão a partir de hoje? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou no link do primeiro comentário. Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui hoje de surpresa para fazer um vídeo de pergunta do dia. Eu tô com muitos comentários atrasados aqui no YouTube, então eu resolvi começar a pegar essas perguntas de vocês, pelo menos as que são mais relevantes, para fazer alguns vídeos aqui para esclarecer e responder um pouquinho melhor e um pouquinho mais a fundo nos temas que vocês têm me questionado. Então hoje eu vou responder uma pergunta que veio aqui do YouTube, da Ana Lídia. Ana Lídia perguntou: eu tenho 3 cachorros que vivem no mesmo espaço, são vira-latas de porte médio e grande, um macho que é o mais velho e 2 fêmeas, uma mãe e outra filha. É literalmente uma família, pai, mãe e filha. As 2 fêmeas eram muito unidas, uma defendia a outra em brigas contra o macho, elas brincavam sempre e nunca tivemos problemas com elas. Entretanto, foi dado um osso ao macho e depois ele largou o osso e a mais nova, a filha, se apossou do mesmo e passou a competir com a mãe sobre o osso, sobre a atenção dos donos, sobre a comida e sobre o espaço. Elas não podem se ver que brigam, a situação é séria e agora elas só vivem separadas. Não sabemos mais o que fazer e temos medo que uma acabe ferindo a outra. O que fazer? Lembrando, as 2 são castradas. Beto, boa noite, tô aqui de surpresa para fazer esse vídeo aqui, mais um, né, de pergunta do dia. Então é o seguinte, eu resolvi pegar essa pergunta para fazer um vídeo porque eu acho que é uma pergunta super relevante e é um caso que infelizmente vem se repetindo com muita gente, não só no seu caso, tá, Ana Lídia? Eu acho assim, vamos pelo começo, tá? A sua própria pergunta já tem indícios do que provavelmente aconteceu. Existe um problema sério aí de hierarquia e de estrutura que você está vivendo dentro do seu grupo, né, da sua família aí de cães. Na sua própria pergunta você menciona que as 2 fêmeas se davam super bem e você descreveu que as 2 se defendiam uma defendia a outra nas brigas contra o macho. Isso já era um problema existente aí, tá? Infelizmente, às vezes a gente não tem uma visão muito clara do que isso significa, mas o que você tinha que ter identificado nessa situação já existe um conflito. Independente se você achou de uma forma ou de outra um certo companheirismo e uma aliança entre as 2 fêmeas, isso não é legal. Quando você tem 2 ou mais cães, e eu já fiz vídeos falando sobre isso aqui, é extremamente importante você saber qual o seu papel nesse contexto, tá? Eu falo bastante sobre isso porque eu sei o quanto demanda você ter um grupo de cães e o quanto você tem que intervir, participar, gerenciar e sempre lembrar seus cães de qual é o papel de cada um deles. A gente não pode esquecer que numa hierarquia como essa vão existir vários desafios. E se já existia lá no passado alguma desavença, ou se existiam algumas rusgas, ou alguma situação onde você precisava intervir e você não interviu e as 2 fêmeas resolveram intervir, já estava claro ali que existia um desequilíbrio na relação de vocês. O que aconteceu aí nada mais foi do que uma consequência do que já existia, ou seja, o conflito deixou de ser entre as fêmeas e o macho e agora passou a ser entre as fêmeas em si, o que naturalmente vai acontecer quando não existe alguém que define as regras da casa, o famoso líder forte, a famosa pessoa que define o que se pode e que não se pode fazer. Vamos para o básico, tá, Ana Lídia? É muito importante que você identifique que guarda de recurso é um problema sério e, de novo, é um problema de relacionamento, é um problema de falta de respeito, tá? Quando seus cachorros entendem que eles têm que guardar recurso, e recurso pode ser ossos, comida, pessoas, brinquedo, até água, e eu já fiz vídeo sobre isso, falando detalhadamente sobre essa questão também, isso mostra o seguinte: os cães, eles só guardam recurso quando eles se sentem desprotegidos, ou seja, quando eles estão numa situação onde eles são obrigados a resgatar ou guardar aquele recurso, ou proteger aquele recurso, porque ninguém mais ali vai fazer o papel de identificar o que é de quem. Então eles tomam para ele essa função. Quem assiste meus vídeos, vocês vão me ouvir falar muito um termo que é advogar pelo seu cão. Eu sempre gosto de usar esse termo porque eu acho que ele cabe exatamente em situações como a sua. Quando a gente tem grupos de cães, a gente tem que saber advogar por cada um deles. O que é que isso significa? Isso significa que você tem que saber deixar claro para o grupo inteiro onde cada um vai dormir, como cada um vai comer, o que é de quem, até onde cada um pode ir. Ou seja, o famoso estabelecer regras e limites.
Quando a gente não estabelece esses limites, eles tomam para si essa função, porque isso é natural de um contexto social para cães. Ou seja, se você não está presente para intervir, eles vão achar uma forma de intervir entre eles mesmos e a natureza corrige. Veja o vídeo que eu fiz que tem exatamente esse título, chama Natureza Corrige. Então, em resumo, eu acho que o seu problema ele escalou porque talvez você não tenha identificado o problema no início, quando a coisa toda começou. Então, eu não sei como a introdução desses cães foi feita, você falou que são pai, mãe e filha, então como o macho e a fêmea se conheceram, como é o convívio deles. Você falou que eles vivem no mesmo espaço. Mas viver no mesmo espaço requer uma série de regras. É importante que os seus cães aprendam a dar espaço um para o outro, dar espaço para pessoas e saber se relacionar entre si de uma forma mais respeitosa. E para isso eles precisam de você, tá? O que eu acho que você precisa fazer agora? Fabrício, boa noite, boa noite. Beto, boa noite. O que eu acho que é importante você fazer agora? Primeira coisa que você tem que identificar é aonde você errou, que eu acho que eu expliquei bem isso aqui. Eu acho que você errou porque você deixou de intervir, você acabou vendo situações que já estavam te trazendo uma bandeira vermelha e você não entrou para resolver. Agora, o que é importante você fazer agora? Agora é um processo de reconstrução, tá? Para todo mundo. Provavelmente nesse trio que você tem aí, a coisa tá num desequilíbrio grande, até porque agora a filha, ou seja, a cachorra mais nova do grupo, tomou para ela a função de guardar recursos e guardar pessoas. Quando a gente vê cães guardando pessoas como recursos, isso significa que os seres humanos desse contexto estão frágeis demais. Talvez o seu relacionamento com esses cães esteja sendo muito baseado no seu lado emocional. E dá pra perceber um pouco na forma como você fez a sua pergunta, tá? Fabiana, boa noite! Boa noite! Então, o que eu faria? Comece do zero, tá? Como se esses cães tivessem acabado de chegar na sua casa agora, considerando o histórico já que você tem aí de brigas. De novo, caixa de transporte, um para cada um. Não existe liberdade em grupos sem supervisão. É um cachorro de cada vez no treinamento. Principalmente para suas fêmeas, seria muito importante você trabalhar com a coleira eletrônica, tá? A forma mais segura de você trabalhar a guarda de recurso é com a coleira eletrônica. E eu tô falando de recursos, de objetos de forma geral. Mas você, ser humano, você, Ana, eu não sei se os cães são seus, tá? Eu acho que não sei se são ou não, mas a pessoa que vive com esses cães tem que mudar completamente a forma como ela se relaciona com eles. E tem que existir aí uma nova estrutura de vida, de relacionamento da pessoa com esses cães e da forma como esses cães lidam todos os dias com a rotina diária. Então, na minha opinião, o que eu faria, tá? Uma caixa de transporte para cada um, um bom condicionamento com cada um deles e todos os dias você vai ter que começar do zero. Eu faria alimentação só nos treinos, não existe mais brinquedo, não existe mais ossos, não existe mais nada de graça. Agora tá na hora... Oi, Fabrício, já falo sobre isso sim. Agora tá na hora de você começar a reestruturar e deixar claro como é que essa hierarquia vai funcionar. 3 cães têm que viver dentro da mesma linha, as regras valem para os 3, todo mundo tem o mesmo tratamento, todo mundo tem o mesmo treinamento. A sua mais jovem, principalmente, você vai ter que pegar pesado nessas regras sim. Então não existe cachorro na cama, não existe cachorro no sofá, não existe cachorro em cima de você quando você está comendo. Eu faria muito exercício de tolerância e controle de impulso, que é o famoso exercício do place que eu falei. Seria interessante você fazer um condicionamento com a focinheira. De novo, muita gente tem aversão ao uso da focinheira, mas eu acho que a focinheira é um acessório que te ajuda a trabalhar no treinamento, principalmente quando você tiver que reintegrar e fazer essa nova introdução dessas cadelas juntas. Isso vai demandar um tempo, tá? De trabalho com você. Eu acho que o seu caso é um caso drástico, é um caso mais extremo, que seria importante você ter acompanhamento profissional. Mas, de novo, só para resumir, aonde que eu entraria? Eu entraria com caixa de transporte para você ter protocolos de confinamento mais seguros, tá? Por que a caixa de transporte é diferente de um espaço separado? A caixa de transporte é um lugar menor e ela induz que o cachorro fique mais imóvel, ele não tem tanta possibilidade de se mover. E isso é bom, porque você coloca o cachorro num estado mental diferente. Ele é obrigado a deitar e relaxar, ele não tem muita opção.
versus você deixar o cachorro num quarto ou numa área do fundo da sua casa, onde ele vai estar com milhões de estímulos ao redor dele, vai ser muito mais difícil ele desligar, ele diminuir essa adrenalina, tá? Segundo ponto, o trabalho com a coleira eletrônica, de novo, vai te ajudar a avançar bastante, tá? Principalmente quando você começar com uma boa introdução e você entrar na fase de distração, onde o seu cachorro tem que começar a ignorar estímulos externos. Isso não vai valer só para guarda de recursos, vai valer para outras coisas também. Muito provavelmente os seus cães têm um pouco mais de adrenalina, muito provavelmente os seus cães são mais facilmente estimuláveis, principalmente no passeio, eu acredito, tá? Aqui eu já tô supondo, porque não fez parte da sua pergunta, mas é importante que esses cães aprendam a caminhar do seu lado, respeitar a sua presença, priorizar a sua guia. Quando eu falo da sua guia não é só a ferramenta, é a forma como você conduz essas atividades com seus cães. Então, é importante que todos eles passem por essa fase. Seria um trabalho um pouco mais longo, porque você tem 3 cães e demanda bastante do seu tempo, tá? Mas nessa fase inicial, não existe interação entre eles, de forma nenhuma, tá? Não quero que você corra risco. Eu usaria a focinheira, tá? Eu acho que a focinheira da Baskerville é uma focinheira bem legal, tem uns modelos bacanas também, se você quiser eu te passo, mas a focinheira só te ajuda nesse processo. É importante fazer um bom condicionamento com uma boa apresentação. O ritual da alimentação todos os dias eu só faria através dos treinos ou dentro da caixa de transporte de cada um. Requer muito de você, mas eu acho que esse é o momento que você tem que assumir a responsabilidade das suas falhas, mesmo que de forma inconsciente, tá, Ana? Isso não é um vídeo para martelar em cima de você, mas eu acho que é um alerta importante para você ver que durante esse período talvez você tenha confundido um pouco as coisas, talvez você não tenha lido os sinais da forma correta e você acabou deixando a situação escalar. É importante a gente ter essa consciência e saber aonde a gente errou para daí para frente a gente consertar. Leia um texto bem importante que tem no meu site sobre reabilitação. Quando a gente fala de reabilitação, a gente fala desse processo de reconstrução. É um processo longo, tá? Não é um processo da noite pro dia. Você tem que reconstruir todas as associações que os seus cães têm com uma série de elementos. Seja com você, primordialmente, a sua relação tem que mudar, você tem que aprender a ser mais dura. Veja o meu vídeo também que eu falo sobre liderança e ser líder. Tem um lado difícil também. E não é uma questão da gente só aplicar punições, é uma questão da gente saber equilibrar o quadro, saber fazer o que é certo e saber aplicar consequências de valor quando os cães da gente fazem alguma coisa errada. Eu não sei quantas brigas os seus cachorros tiveram entre eles, seja as fêmeas com macho ou as fêmeas entre elas, mas essa recorrência de desavenças e desarmonia entre os seus cães é um sinal muito claro que você não está sabendo lidar com esse contexto integral. Então, esse texto sobre reabilitação vai te ajudar bastante, tá? Seria interessante você ter ajuda profissional. Eu acho que você precisa de alguém que alimente esse seu lado. Esse processo vai ser talvez muito mais para você do que para os seus cachorros. É uma pergunta interessante porque muita gente que vive cenários como o seu, e são os problemas mais graves, são brigas dos cães da mesma casa. Quando esses cães estão sob a tutela de uma pessoa diferente, com outra postura, eles tendem a se adaptar muito rápido. Mas a solução não é eles serem melhores com outra pessoa, a solução é eles serem melhores com você. Então, é importante você mergulhar nesse processo e entrar no modo de adestrador agora. Agora é importante você aprender a fazer esse papel. Você tem um problema grande na sua mão e a solução é pôr a mão na massa mesmo, tá? Aprenda o máximo que você puder em relação ao comportamento. Mergulhe nessa área, você vai precisar, tá? Se você quiser ver esses cães crescerem com harmonia, é importante você saber fazer o seu papel. E o seu papel não é só a mãe que eu amo os meus cachorros, mas é o seu papel também saber separar, saber aplicar disciplina, fazer uma boa rotina legal que seja justa e correta para esses cães. E saber usar as ferramentas e os acessórios que tem a seu dispor que podem te ajudar, como a caixa de transporte, a coleira eletrônica, a prong collar para os passeios, e dedicar tempo para isso, tá, Ana? A gente está falando de um caso de reconstrução de associação. Todo dia você tem que trabalhar em cima com os 3, que foi uma responsabilidade que você trouxe para você. Então é importante você dedicar tempo, fechar um pouco a sua agenda para outras coisas e mergulhar nisso aí. Muito exercício de controle de impulso, que é o exercício do place, do tapetinho. Muito exercício de boa condução na guia. Muito exercício de passagens, que são as portas que tendem a estimular esses cachorros, que é sair do portão para a rua, ou entrar na casa, ou entrar de um quarto para o outro, ou passar pela cozinha. Seus cachorros têm que aprender a se transformar e viver de uma forma mais calma. É só assim que
que você vai conseguir uma harmonia a longo prazo com esse grupo, tá? A solução não é só deixar eles separados. Separar no início é a medida de segurança que a gente tem na primeira etapa, mas daqui para frente é trabalhar em cima disso, tá? Guarda de recurso, na minha opinião, é inaceitável e é a linha que o cachorro atravessa para condenação, para talvez nunca mais poder ser recolocado em família nenhuma ou não poder se adaptar e ser incluído na vida social dessa família que ele já está. Então, avalie o cenário completo, tá, Ana? Como esses cachorros se comportam com suas visitas, como esses cachorros se comportam com as pessoas da casa de forma geral e como esse grupo se comporta na rua. Então tem uma série de coisas que você tem que revisitar e avaliar, mas não são só as ferramentas em si, as ferramentas são acessórios para te ajudar. O que vai fazer esse quadro mudar é você, tá? Eu acho que protocolos de segurança são importantes, mas é importante você saber abraçar essa causa e mergulhar nesse problema e trabalhar todo dia em cima disso, tá bom, Ana? Deixa eu ver quem foi que mandou mensagem aqui. Fabrício disse, poderia dar algumas dicas sobre excesso de latidos em canil. Fabrício, tem vários elementos que envolvem a questão do excesso de latido excessivo. Em ambiente de canil, depende muito de como é a logística do canil. Se o canil é externo, se o canil é interno. Tem canis que são todos cobertos, fechados. Tem canis que são uma área externa da casa ou da propriedade em si. Eu acho que todo mundo que trabalha com canil é importante as pessoas terem um espaço menor dentro do canil. Por isso que eu gosto mais da caixa de transporte. Mas eu entendo que tem pessoas que têm cães de grande porte e usam canil. Mas é importante você condicionar o seu cachorro, isso é mental, tá? Normalmente canis externos tem muito estímulo, barulho de rua, coisas desse tipo. E às vezes não é feito um trabalho de condicionamento com o espaço do canil, onde o cachorro associa aquele espaço a relaxamento. É o famoso exercício do place no lugar fechado, que é importante os cachorros aprenderem a fazer também. Então, a base dessa história toda é você criar um cenário para o cachorro entender que ali ele tem que relaxar. É aplicar o adestramento 3D no espaço do canil. Direção, duração, distração. Então, no início, você tem que condicionar o cachorro entrar e sair do canil. Muitas vezes a gente não para pensar nisso e... acabou o momento desse cachorro, vou pôr ele no canil. A gente não pensa que o cachorro às vezes está agitado demais. É importante você direcionar ele lá, deixar ele relaxar primeiro, conduzir esse relaxamento primeiro para depois você fechar o canil. E repetir e praticar isso diariamente em situações e circunstâncias diferentes e começar a introduzir distrações. Barulhos externos, pessoas passando pela porta do canil. E aí sim, quando o cachorro entende o que ele tem que fazer lá dentro, você pode começar a entrar na fase de correção. De novo, a coleira eletrônica é a única ferramenta que você consegue fazer isso à distância. Mas lógico que eu quero que vocês consigam fazer uma boa fundamentação primeiro para depois passar para a fase de correção. Ficaria mais claro e mais tranquilo para esse tipo de cachorro. E normalmente é importante trabalhar com todos os cachorros do bloco de canil, né? Porque não adianta você fazer um bom trabalho com um cachorro e você ter no canil do lado um cachorro que late a noite inteira. E esses cachorros que adrenalizam demais em espaços pequenos têm que ser trabalhados com mais frequência em relação a isso. Por isso que eu acho que a caixa de transporte tem um valor muito maior desse ponto, ajuda muito mais a induzir esse momento de descanso e relaxamento para os cães do que o canil em si, mas também dá para ser feito, é só uma questão de trabalhar todos os dias em cima disso, tá? Fabiana disse, Raquel, acabei de comprar um fila, ele tem 2 meses e 15 dias, só tenho observado que ele tem se irritado com a minha filha de 3 anos, às vezes parece agressivo em relação a ela, não sei como agir. Fabiana, assim... você comprou um cachorro grande, de porte grande, e eu não sei que tipo de engajamento você está favorecendo dele com a sua filha de 3 anos, tá? Eu acho que crianças dessa idade não têm ainda idade, nem maturidade, nem esclarecimento suficiente para saber como lidar com cães. E apesar do que a gente acaba vendo muito aí na internet, de vídeos e fotos de crianças com bebês, a coisa não é bem tão simples assim, tá? Eu zelaria mais pelo existir dos dois lados, tá? Sua filha pode estar na presença do cachorro sem engajar com o cachorro. E pro cachorro a mesma coisa, ele pode estar na presença dela sem engajar com ela. O que é importante para nós, como adultos, pais, podermos ensinar para os filhos? Respeito em primeiro lugar, como espécie, tá? A sua filha vai passar por uma série de etapas ainda de desenvolvimento, ela ainda não entende muito como lidar com animais, e o que ela precisa aprender de cara é dar espaço, tá? Crianças fazem coisas de forma meio inconsciente nessa fase de descoberta, e ela pode acabar invadindo o espaço do cachorro e acabar desencadeando aí uma relação que pode não ser muito legal. Desencadeando uma reação, na verdade, por parte do seu cachorro, tá? Então, o que é que você pode fazer?
Trabalhe o exercício do place com seu filho, desde já, tá? Ele é pequeno, ele é filhote, não tem problema nenhum, induza, coloque no tapetinho, coloque no lugar, ele tem que use uma guia para manter ele no espaço, coloque ele sentadinho, deitadinho, ele pode ficar naquele espaçozinho, enquanto sua filha aqui tá brincando com outras coisas. É seu papel orientar os dois, tá? Você tem 2 bebês aí, um bebê, cada um de uma espécie diferente, e é importante você entreter sua filha com outras coisas. Dê brinquedos para ela, brinque com ela, coloque ela para fazer outras atividades na presença do cachorro. As crianças que melhor se dão com cães são as crianças que não fazem do cachorro o evento. E quando a gente acaba alimentando o outro, às vezes a gente quer que a criança goste de animais e tudo, e a gente acaba alimentando um estímulo e uma adrenalina que não são compatíveis com aquele cachorro. Tem vários cães que não têm muita paciência para criança. Isso não significa que eles não podem conviver com elas. Isso significa que falta apenas a nossa intervenção nessa hora, tá? Então fique de olho, não deixe o seu cachorro com sua filha sem supervisão de forma alguma. E quando eles estiverem no mesmo ambiente, zele pelos 2 lados. O famoso advogue pelos 2 lados, tá? Sua filha tem que brincar com outras coisas e o seu cachorro tem que sentar e esperar, tá? É isso que tem que acontecer. Não permita que sua filha ponha a mão em cima das coisas dele, enfim. Não deixe nenhum dos dois ser invasivo, tá? Para os 2 lados. Nem o seu filhote tem que mexer nos brinquedos e mexer nas coisas da sua filha e vice-versa. Então, sempre zele pelo existir. Principalmente quando a gente tem cães de porte grande como o seu. Entendi, porque acabávamos separando, então deixa... é isso aí. Pode deixar no mesmo ambiente, mas supervisione, esteja de olho, guia no seu filhote, não precisam engajar fisicamente, tá bom? Imagina, Fabrício, foi um prazer ajudar. Mas é isso aí, gente. Eu não quero que esse vídeo seja tão longo. A intenção é fazer alguns vídeos todo dia sobre pergunta do dia. Eu espero que tenha esclarecido um pouco. Eu sei que essa questão de brigas entre cães da mesma casa é uma coisa extremamente desafiadora. E as pessoas que passam por isso realmente passam por um turbilhão de emoção. A gente se questiona em relação a muita coisa, mas... é importante saber questionar e procurar ajuda, tá? Exige um trabalho grande, exige um trabalho de reconstrução que vale muito a pena, mas é um resultado a longo prazo e é como uma plantinha que a gente tem que molhar todo dia. Tá bom, pessoal? Mas é isso, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais curtinho. Eu vou tentar fazer essa semana mais vídeos de pergunta do dia pra ir ajudando todos vocês. E a galera que tá deixando comentário aqui no YouTube, gente, eu sei que eu tô bastante atrasada, mas eu vou tentar pegar os comentários de vocês ao longo desse próximo mês aí, para fazer uns vídeos para responder e ficar mais claro para todo mundo. Tá bom, pessoal? Beijo grande, boa noite, pessoal. A gente se vê em breve no próximo vídeo.